A Renascença, ponto de partida da civilização moderna. Nesse período, a Europa experimentou uma série de mudanças. Os reinos cristãos se consolidaram e expandiram suas fronteiras internas. O comércio de produtos e alimentos ganhou impulso. A mudança das condições políticas, sociais, econômicas e culturais na Europa cristã do século XV definiu uma nova idade histórica, a Idade Moderna. A centralização e fortalecimento dos Estados nacionais tiraram uma boa parcela de seu poder. Durante os últimos 2 séculos da Idade Média, a Europa feudal se expandiu. Novas terras foram colonizadas. A população aumentou. Havia uma necessidade real de ampliar a produção de alimentos. Os descobrimentos do fim do século XV e início do século XVI ampliaram o espaço geográfico dos europeus. Povos que se desconheciam mutuamente entraram em contato. Ao mesmo tempo surgiram nova mentalidade e uma nova ética. A reforma protestante do início do século XVI ajudou a fixar novos padrões de comportamento. O pensamento racionalista marcou a mudança de mentalidade propiciada pelo Renascimento. O Renascimento retomou valores da cultura clássica, representada pelos autores gregos e latinos, como a autonomia de pensamento e o uso individual da razão, em oposição aos valores medievais que defendiam a união entre fé e razão. A partir do Renascimento, os pensadores começaram a estudar o próprio ser humano, colocando como medida de todas as coisas, como princípio e fim de tudo, fazendo do ser humano um Deus. Essa nova concepção do ser humano foi chamada de humanismo. A civilização renovada do paganismo agiu sobre a opinião pública, depois sobre os costumes e as instituições. Seus estragos manifestaram-se, em primeiro lugar, na ordem estética e intelectual. A arte, a literatura e a ciência retiraram-se pouco a pouco do serviço da alma para se empenharem na animalidade, fato que conduziu para dentro da ordem moral e da ordem religiosa. Essa revolução que foi a Reforma. Da ordem religiosa, o espírito da Renascença ganhou a ordem política e social com a Revolução. E ei-los que atacam a ordem econômica com o socialismo. Em pouco tempo, os ideais humanistas foram assimilados pelos artistas. A admiração do passado greco-romano criou uma arte diferente da medieval. Na Itália, e a seguir no resto da Europa, apareceram artistas que se inspiraram nas obras gregas e romanas. Com eles, a arte perdeu o caráter piedoso. Voltaram os temas da mitologia pagã, o uso do nu, que está associado ao estudo científico do corpo humano e o aperfeiçoamento da perspectiva, que permitia retratar a figura dando a impressão de profundidade, foram as principais inovações do movimento renascentista. O florentino Leonardo da Vinci é considerado a máxima expressão do Renascimento. Mecânico, arquiteto, anatomista, escultor, escritor e pintor de obras clássicas, representou o ideal do homem renascentista, a livre busca do conhecimento.